Eu hoje quero-vos falar acerca de tesouros. E há um versículo em Isaías, capítulo 45, versículo 3, em que o Senhor faz uma promessa. Isaías, capítulo 45, versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Na minha geração havia um tema que nos deliciava quando éramos crianças e se calhar mais quando éramos adolescentes. Eram as histórias acerca de tesouros. Tesouros escondidos. E havia uma caça a tentar descobrir e encontrar esses tesouros escondidos. A história andava quase sempre em torno de um mapa antigo que alguém encontrava e que estava sinalizado com uma cruz. Mas encontrar aquele local, por regra, não era tarefa fácil. Os caminhos estavam armadilhados, havia obstáculos difíceis, falsas pistas. Mas finalmente alguém encontrava esse tesouro. E nós vivíamos nessa expectativa da história, daquela narrativa. Há um filme que foi lançado em 1981, em que Indiana Jones vive, é o ator principal desse filme, Os Salteadores da Arca Perdida. E esse filme também é uma caça ao tesouro, tentar encontrar um tesouro precioso, a Arca do Templo de Salomão. E havia uma grande busca por esse tesouro, não somente pelo seu valor material, mas também, penso que os soldados nazis e alguns oficiais nazis também andavam à procura da Arca Perdida, pensando que se a encontrassem teriam um poder e uma sabedoria especiais para vencer a guerra e dominar o mundo. Ainda hoje se procuram tesouros. E há quem deixa às profundidades do mar em busca de tesouros de ouro. Lêem arquivos antigos de antigos galeões, navios, barcos espanhóis e portugueses, que traziam ouro de África e das Américas. E alguns afundavam, e eles sabem mais ou menos em que área em que esse naufrágio aconteceu. E então buscam tenazmente encontrar esses tesouros nas profundidades do mar. Hoje, a Bíblia também, hoje eu quero falar acerca de tesouros, que a Bíblia também fala. A Bíblia também fala em tesouros. Mas o nosso versículo diz que são tesouros escondidos. E hoje quero falar acerca de alguns tesouros que todos têm esta característica particular. São tesouros, mas estão escondidos. Pelo facto de eles estarem escondidos não quer dizer que não sejam descobertos, mas implica da nossa parte uma disposição para procurar. Perseverança nessa procura. Ultrapassar os obstáculos que se vão deparar e não desistirmos até encontrarmos esses tesouros, porque eles existem. E se nós formos tenazes nessa procura, se não desistirmos, se buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, Ele diz que nos vai mostrar os tesouros escondidos. E se nós tivermos acesso a esses tesouros escondidos, nós vamos ficar mais ricos na fé, mais ricos no conhecimento de Deus, mais ricos em relação às coisas de Deus. O primeiro tesouro escondido
para o qual eu gostaria de chamar a vossa atenção, está em Provérbios capítulo 2, que eu passo a ler. Provérbios capítulo 2. E no versículo 4, nós lemos assim na palavra de Deus: o Senhor dá a sabedoria, melhor, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos tu a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência. Reparem, o nosso versículo diz: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e terás o conhecimento de Deus. Procurarmos a sabedoria de Deus como a um tesouro que está escondido, mas que nós podemos achar, que nós podemos encontrar. Nós hoje temos cuidado com muitas coisas. Um dia destes, alguém me telefonou e com uma oferta muito aliciante, que eu comprava uma coisa que custava 20 euros e que na minha conta iriam depositar 40. Eu pensei à primeira vez, é um bom negócio. Não, eles não me pediam 20 euros, eles diziam para eu gastar 20 euros. E que ponham na minha conta 40. E depois que me davam também uma revista com umas assinaturas durante um ano, e eu pagava alguma coisa por essas assinaturas. Não, era tudo gratuito. Então, eu ganhava dinheiro, eu ganhava assinaturas, as coisas estavam a correr muito bem. Até que no fim ele diz, mas nós precisamos da sua conta, do número da sua conta do banco. E eu disse, o negócio fica inviabilizado. Mas porquê? Você desconfia? Desconfio. Então houve-se para aí tanta coisa, então eu vou-lhe dar a minha conta, não dou. E a pessoa ficou agressiva comigo. E eu disse, mas eu não dou. Porquê? Porque estamos desconfiados, porque alguns de nós já foram roubados e nós ouvimos pessoas do nosso conhecimento que também foram extorquidas por causa de coisas assim. E temos cuidado. Se nós queremos construir uma casa, nós somos cuidadosos. Tiramos informações acerca do engenheiro, acerca do arquiteto, dos construtores. Se nós comprarmos um carro, então nós vamos comprar um carro, mas primeiramente, pelo menos, vamos ver o carro. Vamos à internet tirar informações acerca do carro. Se é um carro usado, ainda mais cuidado temos. E nós temos cuidado com tantas coisas na vida. Com que finalidade? Para não sermos enganados. E sabe qual é o problema? É que em relação às coisas de Deus, tantas e tantas vezes, nós ou lidamos com indiferença, ou então qualquer coisa serve. E às vezes, esta atitude para com as coisas de Deus é chocante. Eu aqui há 2 dias ou 3, eu vi um vídeo acerca de um ator português que presentemente tem 76 anos. Ele estava a ser entrevistado num programa da televisão. E a certa altura, o entrevistador disse-lhe uma coisa. Eu sei que você é ateu como eu, mas vamos supor que um dia você vai ficar cara a cara com Deus, frente a frente com Deus. Eu achei aquilo estranho. Como é que ele era ateu, mas admitia esta possibilidade, compreenda? E o outro também era ateu, disse, bem, isso pode acontecer. E o entrevistador disse-lhe, e se você ficasse frente a frente com Deus, o que é que lhe dizia? E ele, muito sorridente, disse, pedia-lhe um cigarro. Então riu-se, e o entrevistador também se riu, às gargalhadas, riram-se acerca daquilo. E depois, esse ator e encenador, apresentador de TV também, anos atrás, ele disse, e eu no fim pedi-lhe que ele não me matasse.
Sim, coisas esquisitas. E o entrevistador disse, mas você está morto, como é que ele ia matá-lo? E ele disse, mas na presença de Deus ninguém está morto. Eu já não estava a perceber nada. Aquilo era uma conversa de loucos. E a certa altura, quem não estava a perceber era eu. Mas o que me chocou mais foi as risadas que eles davam ao falarem acerca disto. Falta de temor de Deus, falta de sabedoria de Deus. E dizendo-se sábios, diz a Bíblia, tornaram-se loucos. E há tantas pessoas que são sábias acerca das coisas do mundo, da ciência, e nós nada temos contra isso, antes pelo contrário. Valorizamos a ciência, a sabedoria, o conhecimento, o progresso intelectual. Nós valorizamos isso. Mas às vezes pessoas são tão sábias em relação a essas coisas, em relação às coisas de Deus, não sabem nada. Sabem pouco, e o pouco que sabem, sabem mal. Então, a Bíblia diz que há um tesouro escondido. E esse tesouro escondido, se for procurado, nós iremos encontrá-lo. O tesouro da sabedoria de Deus e do conhecimento do Altíssimo. Sabermos coisas acerca de Deus com verdade. E isto é um assunto que devia de preocupar a todos. Não sermos facilmente ludibriados com teorias de natureza espiritual que não têm cabimento nenhum, não têm lógica. E as pessoas enterram-se a falar acerca disto e nem se apercebem da ignorância tão grande que têm acerca destes temas. Mas a palavra de Deus diz que se tu procurares como um tesouro escondido, Deus vai-te dar sabedoria. A sabedoria de Deus. Vais ter conhecimento de Deus, conhecer a Deus. Jesus disse mais tarde, e a vida eterna é esta, que te conheçam. Deus para nós não é um Deus desconhecido. Nós temos um canto que diz, e nós sabemos quem és, e nós sabemos quem é o Senhor. Nós sabemos quem é o Criador dos céus e da terra. Nós sabemos quem é o Senhor. E nós até o tratamos por Pai Nosso que está nos céus. É o nosso Pai Celestial, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, mas nós também conhecemos quem é o pastor das nossas almas. É o Senhor. Ele é o meu pastor. Nós conhecemos-o. Nosso versículo diz, se tu procurares a sabedoria, tu vais ter temor de Deus. O que é temor de Deus? É o medo de pecar contra Deus. Um dos exemplos que nós citamos frequentemente, porque talvez seja o melhor de todos, é quando José, que estava no Egito, um jovem, talvez com 16, 17 anos, 18, quem sabe, ele estava em casa de um senhor chamado Potifar, e a esposa dele queria se relacionar sexualmente com José. E não vamos entrar em pormenores, mas houve um dia, que era um dia em que tinha uma grande oportunidade para cometerem adultério. E ele agarrou, ele fugiu. E ele, a certa altura, disse, pecaria eu tão grande pecado contra Deus? Eu pecaria tão grande pecado? Sabem o que é isto? Isto é temor de Deus. É medo de pecar contra Deus. Terás o conhecimento de Deus. Terás o temor de Deus. Eu vou-vos ler uma lista de coisas que talvez nós não tenhamos a explicação quando nós ouvimos falar delas e quando nós conhecemos a sua prática e se calhar até ficamos estupefactos até onde é que o ser humano pode ir. E a Bíblia vai nos dizer qual é a razão, mas primeiramente a lista. Pessoas têm uma disposição mental reprovável. Aquilo que eles pensam está sempre inclinado para o mal. E essa disposição mental reprovável leva-os a praticarem coisas inconvenientes.
Vamos ver a lista. Cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E nós pensamos, mas há pessoas assim. Há pessoas assim. Se calhar mais do que aquilo que nós pensamos. E às vezes nós vemos notícias tenebrosas acerca de coisas que pessoas fizeram. Como é possível? É possível. A lista está aqui. E qual é a causa? Sabem qual é a causa? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. A razão é esta. E as pessoas podem argumentar dizendo que teve uma infância difícil, está traumatizado psicologicamente. Eu não digo que isso é para desprezar de todo. Mas a causa essencial, a principal razão é esta. Porque desprezaram o conhecimento de Deus. E nós lemos, o próprio Deus os entregou a isto. Como que os tenha abandonado à sua sorte. Isto é terrível. Mas o nosso versículo diz, se tu procurares a sabedoria como um tesouro escondido, tu terás temor de Deus e o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. Nós, pela graça de Deus, nesta igreja temos um propósito. Falarmos acerca da palavra de Deus. Porquê? Porque esse conhecimento, essa sabedoria vem de onde? Vem da palavra. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, tu desde a tua meninice conheces as sagradas letras que te fazem sábio, dá-te sabedoria, dá-te conhecimento de Deus. Então a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, deve ser buscado, procurado na palavra de Deus. E nosso estudo, a nossa leitura, ouvir a palavra de Deus. Para quê? Para que este conhecimento de Deus e o temor de Deus seja algo que faça parte da nossa disposição mental. E se isso acontecer, nada desta lista que nós acabamos de ler vai ser praticado por nós, nem sequer pensado. Como um tesouro escondido, procurarmos a sabedoria. Há um versículo na Bíblia que eu durante muitos anos citei mal. Às vezes nós fixamos, memorizamos. O problema é quando nós memorizamos mal ou então de uma forma incompleta. E depois pensamos que está certo. E quando citamos esse versículo, citamos sempre da mesma forma. O versículo é este. Como é que eu citava esse versículo antes? E ontem de manhã, a caminhar, porque eu também faço caminhadas, não é assim. Veio-me assim uma coisa. O versículo é este. Eu citava assim. Em Cristo estão todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Em Cristo estão os tesouros da ciência e da sabedoria. Era assim que eu citava. Mas sabem como é que o versículo diz? Em Cristo estão escondidos os tesouros da ciência e da sabedoria. E esses tesouros estão em Cristo, mas estão escondidos. E temos que procurar para os encontrarmos. Eles estão escondidos. Deixai-me citar outra vez o versículo. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou usar um outro exemplo que prova como é que não se deve procurar a verdade de Deus. Jesus está perante Pilatos. Mãos amarradas, vestes rasgadas, coroa de espinhos. E trava-se ali um diálogo entre Pilatos e Jesus.
Em certa altura, Jesus cita algo acerca da verdade. E Pilatos, olhando para Jesus, diz: mas o que é a verdade? Mas nós lemos que a seguir Pilatos vira as costas e não espera pela resposta do Senhor Jesus. Ele foi tratado de um outro assunto. E Jesus não lhe respondeu o que era a verdade. E se Pilatos tivesse esperado? E se ele tivesse buscado essa resposta humildemente? Ficava perante Jesus e dizia: mas o que é a verdade? Jesus, diz-me o que é a verdade. E Jesus, com certeza que lhe diria: Pilatos, eu que estou aqui a falar contigo, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a verdade. Mas Pilatos não lhe dá tempo de Jesus responder. Vira costas. E passado algum tempo, está a lavar as mãos para se desculpar, mas manda Jesus ser crucificado. E Pilatos está sempre associado a um nome que os pais não dão aos seus filhos. Dizem os historiadores, se é verdade ou não, não sei, que Pilatos passou o resto da vida de uma forma compulsiva a lavar as mãos a toda a hora. E tinha sempre as mãos limpas. Mas tinha o coração em trevas, com os remorsos daquilo que fez, ordenando a crucificação de Jesus. Porquê? Porque não procurou a sabedoria de Deus como um tesouro escondido. E ele estava perto. Poucas pessoas estiveram tão perto de Jesus como a Pilatos. Pilatos podia lhe ter tocado, que Jesus não iria afastá-lo. Pilatos poderia esperar a resposta e no fim podia abraçar Jesus. E Jesus, mesmo com as mãos amarradas, com certeza que faria um gesto de aproximação. Mas ele não esperou. A verdade para ele era um tesouro, mas dava muito trabalho encontrá-lo. E nem sequer esperou para que Jesus respondesse. Um outro tesouro escondido, Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. E um homem encontra aquele tesouro, e vende tudo quanto tem, compra o campo, para ficar com o tesouro. O tesouro escondido no campo. Muitos falam acerca do campo, dizendo que é isto e que é aquilo. Mas nós não vamos inventar. Vamos apenas seguir aquilo que Jesus disse acerca do campo. Ele dizia: o campo é o mundo. Não pode ser outra coisa. Se Jesus diz, e o campo é o mundo, então o campo é uma figura do mundo, certo? Não vamos complicar aquilo que é fácil, que é acessível. O campo é o mundo. E então, no mundo estava um tesouro escondido. E um homem vai, vende tudo quanto tem, compra o campo, que fala acerca do mundo, e fica com esse tesouro. Quem é este homem? Que vende tudo quanto tem para ficar com o tesouro que está no mundo. Esse homem é o Senhor Jesus Cristo. Ele que era pobre, melhor, e ele que era rico, deixou a sua riqueza para que nós, pela sua pobreza, enriquecêssemos. Ele fez-se pobre. E ele vendeu, por assim dizer, ele deixou para trás a glória do Pai, a adoração de milhares e milhões de anjos, o conforto do céu, a comunhão com o Pai, e ele vem à terra.
E nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o campo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lemos que Jesus amou a igreja, o tesouro que estava escondido no mundo. E se entregou a si mesmo por ela, vendeu tudo o que tinha por causa do tesouro que é a igreja. Amém? E nós estávamos escondidos atrás dos nossos pecados. Estávamos escondidos atrás das mentiras que tínhamos acerca de Deus, que nos foram passadas, algumas de geração em geração. Um cântico que nós também cantamos diz assim, que Ele desmonta, talvez não seja bem a palavra, que Ele destrói as mentiras. Destrói as mentiras. E antes da verdade ser abraçada por nós, tantas e tantas vezes é necessário que as mentiras desapareçam. E nós vemos que Jesus destrói as mentiras. Para quê? Para que haja espaço para aceitarmos a verdade de Deus. Tesouros escondidos. Jesus é esse homem. E nós estávamos escondidos nos nossos pecados, estávamos escondidos na nossa imperfeição, estávamos escondidos na nossa incapacidade e fomos achados. Éramos como ovelhas perdidas, desgarradas. E o pastor das nossas almas, este homem, vendeu tudo o que tinha e foi atrás de cada um de nós. Porquê? Porque nós para Ele éramos um tesouro. E Ele foi perseverante e nos achou. E nos trouxe para casa. E nós somos dele. Amém? E nós somos dele. Um tesouro escondido no campo. E finalmente, lemos acerca de um outro tesouro. E esse está em nós. Cá dentro. Mas está escondido. Pessoas podem conviver connosco anos e anos, toda a nossa vida, e não descobrem que este tesouro está cá. Nós precisamos de o trazer para a luz do dia. Para quê? Para se tornar conhecido. Porque senão ele permanecerá para sempre escondido dentro de nós. A Bíblia fala acerca de um homem a quem o Senhor deu um talento. E sabem o que é que ele fez com ele? Escondeu-o. E o Senhor reprovou esta atitude daquele homem. Escondeu o talento. O talento era algo precioso, era para ele rentabilizar, para ele de um fazer dois, como outros de dois fizeram 4 e outros de 5 fizeram 10. Mas ele escondeu aquele tesouro. Escondeu. Que era algo precioso, ele escondeu. Qual é esse tesouro escondido que está dentro de nós? Vamos ver. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nós lemos acerca desse tesouro escondido dentro de nós. No versículo 3, o apóstolo Paulo escreve a esta igreja e diz: e se o nosso evangelho ainda está escondido, é para os que se perdem que está escondido, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Cristo. Mas eu estou à procura de um outro versículo, que é o versículo 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Há um tesouro que está em nós. Nós temos esse tesouro. E esse tesouro está em nós. Ele está encoberto para os outros. Nós temos esse tesouro e temos que o tornar conhecido. É um tesouro, mas está encoberto, está escondido em nós. E que tesouro é este? É o conhecimento do Evangelho de Cristo. Vamos para uma ilustração que talvez seja mais fácil compreender. Sansão e o seu exército lutavam contra um inimigo de Israel. Era de noite. Eles cercaram o acampamento desse povo inimigo. Ele levou só 300 homens. E levavam uma arma, que era uma tocha acesa dentro de um cântaro. E esses 300 homens colocaram-se à volta daquele acampamento. E a certa altura, eles tinham combinado, quando Sansão desse um grito, eles tinham que fazer uma coisa: partir o cântaro. E eles fizeram isso. E o inimigo o que é que viu? Viu que estava cercado por aqueles achotes, por aquelas luzes. E eles pensaram que estavam a ser cercados por milhares de pessoas, de soldados. E fugiram em debandada. Porquê? Porque eles foram impactados com a luz que naquela noite estava a cercar o seu acampamento. Mas os soldados de Gideão tiveram que fazer uma coisa: partir os cântaros, para que a luz se tornasse evidente. Isto não se trata de nós. Nós não temos que falar acerca de nós. As atenções não têm que estar colocadas sobre nós. Nós podemos falar acerca de algumas experiências pessoais. Com que finalidade? Para que aqueles que nos ouvem, o seu olhar se dirija não para nós, mas para aquilo que Deus fez em nós, ou que fez através de nós, para que a glória seja dele, para que ele seja reconhecido, para que ele seja mais conhecido. Mas nós temos um Evangelho, e este Evangelho fala-nos acerca da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E à medida que nós diminuímos, este Evangelho, ao ser anunciado por nós, torna-se conhecido. E temos este tesouro, mas não vamos guardá-lo para nós. Vamos partilhá-lo. De duas maneiras possíveis. Através da nossa vida. Mas deixa-me dizer uma coisa. Não chega. Há pessoas que dizem que os atos falam mais alto do que as palavras. É verdade. Mas tínhamos que ter uma santidade comparável à do profeta Eliseu, para que quando nós passássemos, as pessoas, como aquela mulher disse, o homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Era o impacto da santidade dele. Mas como nós não temos essa santidade que causa um impacto assim, nós precisamos de falar por meio da palavra, sermos testemunhas. E a testemunha fala daquilo que viu, daquilo que ouviu. E este Evangelho, este tesouro está encoberto para aqueles que se perdem. O Deus deste século cegou o seu entendimento. Mas nós pregamos não a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, e dizemos que Ele é o Senhor. Dizemos que Ele é o Senhor. E temos uma experiência pessoal com Deus. Podemos falar acerca dela? Podemos. Saulo de Tarso conheceu Jesus a caminho de Damasco, e 2 ou 3 vezes, agora tenho dúvidas se foram 3, ele falou acerca daquilo que aconteceu nessa experiência que ele teve com Jesus. Com que finalidade?
para que aqueles que o ouvissem pensassem uma coisa: se ele conseguiu, se Deus teve poder para mudar a vida e as prioridades deste homem, então ele também tem poder para mudar a minha vida. Certo? Não era para ele aparecer, era para que o Senhor aparecesse por meio da sua experiência. Há coisas que eu não sei como é que vão ser tratadas. Sinceramente, não sei. Mas agora imaginem isto. Alguém que convive connosco todos os dias, durante anos e anos. E até é nosso amigo. Até vamos, com mais ou menos frequência, almoçar juntos. Até profissionalmente. É uma necessidade. E passa-se os anos. E nós nunca lhe tocamos acerca do modo como ele pode ser salvo. E o que é que eu não entendo? Eu não entendo o que é que vai acontecer na eternidade quando ele apontar para nós e dizer: e tu não me avisaste. Não sei o que é que vai acontecer. Não estou com uma ameaça velada que nós vamos perder a salvação, a coisa. Não é isso que eu quero dizer. Não é isso. Mas no mínimo será tremendamente embaraçoso. Eu concluo com uma coisa. Há uns anos atrás, há muitos anos já, 10, 15, perdi a noção do tempo, apareceu lá um vendedor em casa. Vender uma máquina. E à medida que ele ia falando, eu ia fazendo perguntas, e eu pensei: isto pode ajudar a Clarice. E comprei-lhe a máquina. 3.000 euros. Se o arrependimento matasse, adiante. Ele era um indivíduo assim muito sociável. E tornámos-nos amigos. E um dia convidei-o para ir jantar à minha casa. E que trouxesse a esposa. E eu disse: olha, nós aqui em casa temos por hábito de dar graças a Deus pela refeição. Se não se importa. Sim. Então. E depois, a certa altura, comecei a falar acerca da palavra de Deus, o Evangelho, a partilhar com eles este tesouro que nós temos. E comecei a ficar surpreendido. Porquê? Porque a esposa dele, ela conhecia este Evangelho. E ela dizia, e até acrescentava algumas coisas. E a certa altura, aquele homem, o marido dela, perguntou: mas espera aí, como é que tu sabes isto? E ela disse: eu andei muitos anos numa igreja evangélica, por isso é que eu sei. E aquilo que o doutor está a dizer, eu creio firmemente. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. E eu disse: e acredita que quando morrer você vai para o céu porque Jesus... eu não tenho dúvida. E aquele marido a certa altura disse: mas tu nunca me disseste nada. Ficou zangado. Sentiu-se traído. Mas tu nunca me disseste nada. E depois já era uma questão entre eles, quer dizer, depois eu já não meti, não é? Entre o marido e a esposa, ninguém mete a colher, uma coisa assim do género. E aquela era a situação em que eu tinha que estar calado. Mas ele diz: mas tu nunca me disseste nada. O desafio é, se temos alguém que nos é querido, que temos uma amizade por ele,
partilhemos este tesouro, para que um dia Ele não nos aponte e nos diga: mas tu nunca me disseste nada. Amém?